Olá meus amigos, bem-vindos a mais uma videoaula. O assunto de hoje é bastante interessante, tomou bastante tempo para nós reunir um volume de peças para que justificasse fazer essa produção. Não só peça, como estudar também. É verdade. Os estudos eles foram sendo realizados ao longo do tempo, mas o conteúdo já estava no roteiro há cerca de 2 anos. 2 anos. Desde quando eu entrei, você estava falando de fazer Então aqui. tinha algumas, não tinha outras, aí chegava umas, vendia umas, a gente começou a reter e por fim até pediu uma peça emprestada do nosso amigo Tonco. Queria fazer um agradecimento especial para o Tonco aí. E com isso a gente compõe aqui uma linha de uniformes do exército francês e da Legião Estrangeira, que vai desde 1964 até os dias atuais. Mas para contar essa história, antes de entrar nesse assunto, cabe lembrar que a gente já fez 2 vídeos que podem servir de base para o início, como início dessa história. Os 2 gravados pelo Gabriel, um deles fala sobre o padrão Lizard, utilizado pela França. É bem breve o vídeo. Né? Isso, bastante interessante, um conteúdo muito legal. E tem um outro vídeo que ele conta um momento do pós-guerra, de 1940, 1900 e... pouco depois, do pós-guerra, 1960 até 80, que a tendência mundial, basicamente também dentro da OTAN, foi a utilização de uniformes verdes. A gente começa essa história da França falando de uniformes verdes. A morte do Lizard e a integração do verde no exército deles. Isso, então nesses 2 vídeos recomendados vai ter a camuflagem anterior, a entrada, o início, por que virou o padrão verde, liso, né? E daqui para frente a gente começa a contar essa história. Bom pessoal, a nossa história aqui começa na primeira metade dos anos 60. A França vinha da derrota na Indochina em 1954, seguida do violento conflito na Algéria em 62, que deixou um estigma de violência muito grande dentre as forças francesas. Somado a isso, em 61 ocorreu também o Putsch dos Generais, que foi uma tentativa de golpe para derrubar o Charles de Gaulle. E essa situação toda, esse alvoroço todo dentro das Forças Armadas fez com que eles passassem a seguir o conceito atual do momento, que era a uniformização num padrão tonalidades verdes lisas, sem camuflagem, para tentar tirar aquele estigma de violência causado aí tanto pela Guerra Mundial quanto pelos conflitos violentos da Algéria. Nisso, em 1964, é lançado o Satin 300, também conhecido, ou M64. Ele era um padrão muito inspirado nos Field Jacks americanos. Aliás, naquela época, os Estados Unidos, desde o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos colaborava muito com a uniformização na França. Não apenas cedendo uniforme, que se usava às vezes eventualmente misturado, mas também a França baseando projetos em projetos americanos. Então o Satin 300 ele era uma peça semelhante a uma Parker, era uma peça mais longa. Tá? Esse aqui, a versão interessante, é que ele vem silcado aqui, a main française, desculpa aí o meu accent francês, eu não acordei com francês bom hoje. Então ela é uma peça que o próprio nome, Satin 300, indica a gramatura do tecido. Ele é um HBT de 300 gramas por metro, que faz com que ele seja um uniforme pesado, grosso, bom para temperaturas baixas. Então esse uniforme, no projeto inicial, ele já cria os features que vão até o projeto F2, antes de entrar o projeto Felan, que basicamente são os bolsos aqui na vertical com zíper de metal, 2 bolsos na parte de baixa, inicialmente fechados com botão de caseado, fechamento frontal normal com botões de caseado. Ele possuía uma aba de vento grande, que vinha desde o pescoço até a parte baixa aqui, então bem longa. Outro detalhe interessante é que essa versão ele possuía os botões para anexação de capuz. Infelizmente a gente não tem o capuz original para mostrar aqui, mas a abotoação está aí perfeita. E uma característica básica que de olhar você já difere dos outros é que só nessa versão, no Satin 300 ou em 64, a abertura do bolso era para cima. Então aqui está fechado, esse bolso aqui está aberto, tá vendo? Então o zíper, para você abrir esse bolso, você tinha que levar ele para cima e fechamento para baixo. Então essa versão Satin 300,
que tinha gramatura grossa, uniforme pesado e quente, né, para baixa temperatura, a composição dele era de 65% algodão, 35% poliéster. Um tecido bastante agradável, mas pesado. Então ocorria que os soldados eventualmente acabavam fazendo um encurtamento dessa peça, né? E eventualmente também substituindo o ajuste de cintura em cordão por elástico. Então isso acabou virando prática. Então encontra-se, até pouco tempo atrás, encontrava-se com facilidade no mercado essas peças com essas adaptações pessoais. O Preuss disse que isso daqui era exigência do sargento, quando ele serviu no... Esse negócio de encurtar a barra, era exigência do sargento dele, lá quando ele serviu lá na época. Pelo menos nas peças com que ele usava, né? Não era esse daqui, né? Então, esse modelo aqui ele veio sendo utilizado até o comecinho dos anos 80, tá? E dada a necessidade de ter um uniforme um pouco mais leve, criou-se, infelizmente eu não vou ter a peça exata aqui, que seria o modelo F1, mas eu tenho o F2 original, na versão verde, que vai ajudar a ilustrar, tá? E aí com o F2 eu já vou apresentar as diferenças que teve do Satin 300 para o F1 e do F1 para o F2. Então vamos lá. Eles acabam lançando o modelo F1 com o HBT de 65-35, tecido bastante confortável, só que a versão ela era uma gramatura de 210 gramas por metro. Um uniforme muito leve, muito flexível, só que ele tinha um desgaste muito rápido. Então o uniforme deteriorava com facilidade. Então você pode observar que essa versão, em comparado com o Satin 300, ela já é mais curta. Então aquela adaptação em massa que foi feita, ela começou a ser absorvida pela modelagem e passou a integrar as peças, né? Fazendo com que elas fossem bem mais curtinhas. Ainda assim, os caras encurtavam ainda mais. Tá? Eles chamavam de cropped style, né? Que é o bem curtinho. Tá? Na versão 1 e 2, ele já vem com os elásticos na cintura. Então, onde teria o passante do cadarço, que seria um pouco mais alto, ou mesmo nessa altura, que aí teria um alongamento que foi retirado, eles passaram a ter a parte elasticada. Então, na versão F1, o zíper ele já muda de direção. Conforme eu falei, no Satin 300, M64, a abertura era para cima. Agora a abertura passa a ser para baixo. Tá? Então isso se torna padrão e segue daí para frente, não retornando à versão original. Veio no anterior e permaneceu no F2. Isso, seguiu, isso não mudou mais. Outra alteração fundamental que já aconteceu no F1, os botões de caseado dos bolsos eles foram trocados por botões de pressão. Tá? O frontal permaneceu e na versão F1 ele perde completamente a aba de vento, a aba corta-vento que tem dentro. Tá? Aquele que abotoa para cá. E ainda na versão F1 ele também já acaba perdendo o capuz, já não se faz mais a utilização do capuz. Se mantém no F2, todas essas mudanças. Sim. A versão do F1 ela entra em circulação no início dos anos 80, substituindo o M64, e ela vai sendo usada até o final dos anos 80, quando então eles apresentam a versão F2, que é essa peça. E o diferencial do F1 para o F2 no visual é que o F2 ele volta a ter essa aba de vento. Só que dessa vez ela é curta. Segurei, Gabriel. Ela não é uma peça tão longa que ia até lá embaixo quanto o do original M64. Tá? A versão F1 não tinha, na versão F2 essa aba volta. E se mantém até E o tecido... como o do F1 ele desmanchava muito fácil e do Satin 300 era muito grosso, eles lançaram esse HBT, 65% algodão, 35% poliéster, mas com uma gramatura de 270 gramas por metro quadrado, conferindo uma resistência muito maior do que o do F1 e um pouco mais fresco e prático do que a versão Satin 300. Essa versão, ele vem sendo utilizado... A versão ela foi inserida aí no final dos anos 80, continuou sendo usado no padrão verde ao longo dos anos 90, porém nesse meio tempo, no meio da década, entram os padrões novos de camuflagem. Existe uma peça intermediária que eu não vou ter aqui, que seria a versão criada a partir de 1994
do F2, só que eu consigo ilustrar com as peças camufladas. Então, no início dos anos 90, com todo o cenário de guerra de deserto na região do Kuwait, do Oriente Médio, com a invasão do Iraque no Kuwait, fez-se necessário a criação do uniforme. O projeto ele já vinha de algum tempo atrás, também é bem visível que você tem uma referência americana do padrão DCU, o Coffee Stain, né, o deserto 3 cores. Eu também vejo o shock chip pelo tom do marrom. As cores, sim, ele é bem mais escuro do que o DCU mesmo, você tem razão. É uma mistura dos dois. Porque assim, nesse momento o próprio Estados Unidos estava fazendo alteração. Então a França pega aquele carro andando e pega ali o que ela acha de melhor. E outra, eles usam na África também. Utilizando ainda a versão de uniforme F2. Então nessa versão verde que eu não tenho aqui, ela apresenta esse feature que ela já não tem mais. Eles seguiram encurtando, fazendo as adaptações. Então chega um momento que o verde perde os bolsos de baixo. Essa versão infelizmente não tem, ela seria um intermediário, ela surge em 94. Tá? Esse padrão aqui, ele vem lançado para a Guerra do Golfo, já na versão, curiosamente, até pela demanda, tinha o par de camuflagem selva e deserto, mas tendo aquele cenário, o primeiro a ser estreado em uso global, grande distribuição, no exército francês, foi a camuflagem Daguet, na Operação Desert Storm, ou Operação Daguet, como o francês, Operação Daguet. Ele segue utilizando a mesma gramatura de 270 gramas por metro, e o tecido HBT, que é muito confortável, com 65-35, né, a maioria de algodão. Posteriormente, nos anos seguintes, esse daqui vamos pôr para cá, tendo aí os conflitos Camboja, Somália, e entre outros, né, Kosovo, que mais? Sarajevo, Bósnia, em países africanos como Ruanda, Gabão e Zaire, o francês acaba estreando o padrão CCE, que é o Central European Camo, ainda com o mesmo corte F2, né? Então, só para mostrar os features finais, os bolsos permaneceram desde o primeiro modelo, seguindo a orientação de abertura para baixo, perderam os bolsos de baixo aqui, o elástico na cintura ele se tornou padrão da peça. Nessa versão, deixa eu ver aqui, é do lado de cá. Ele perde a aba interna, porque também não se faz mais necessário, e também acaba não retornando mais os botões para anexação do capuz. Tá? Então essa é a versão final do F2, que foi utilizado aí bastante, né, ao longo dos anos 90, até que em 96, aí dá um corte aqui que eu preciso ver uns nomes aqui. Para vocês terem ideia, o capuz era tão usado no uniforme que eles transformavam em capa de capacete. Então já não se fazia necessário, Então cobriu o capacete, por isso que já perde ali e acaba economizando em matéria-prima. Aí nunca mais botaram, viram os caras colando no capacete, aí não precisa disso daí. Eu vou usar minha cola porque tem alguns termos em francês agora que eu prefiro ler do que pagar o mico direto. Tá? Então em 1996, o BOA, que é o Bill Opérationnel Aéroterrestre, ele fecha um contrato com uma empresa chamada Thales para fazer a criação, desenvolvimento e o fornecimento do novo projeto Felan. Então a Thales, juntamente com a DGA, que é a Delegation Générale pour l'Armement, eles criam aí, desenvolvem o projeto Felan, que é Fantassin e Equipments et Liaisons Intégrés. Basicamente, em português, é uma infantaria integrada com equipamento Datalink. O Felan, ele não é somente uniforme, ele é todo um projeto de reformulação das Forças Armadas Francesas, com foco maior nos pelotões de infantaria, e esse novo projeto ele possibilita ao soldado maior capacidade de sobrevivência, de mobilidade, ele tem um maior poder de ataque corpo a corpo, e ele tem essa integração com o C4I, que é o comando, controle, comunicação e inteligência. Então tudo que ele faz, todo o deslocamento que ele tem, ou ele está sendo observado, ou ele tem essa comunicação ativa. E é um projeto muito caro, cerca de 26 mil euros por unidade. Interessante que esse projeto ele tem o seu embrião mais ou menos na mesma época do Mole americano. Quando o Alice estava
saindo de uso e tava entrando mole. Eles entram, assim, os países da OTAN, eles entram numa tendência de reformulação, né? Menos a Quer Alemanha. Exato. Os outros, eles não querem ficar para trás. Então, assim, o sistema FELAM, ele basicamente é composto por 150 equipamentos. Coisa para chuchu. Só que ele se divide em 5 configurações, tá? Essas configurações são patrulha, NBC, que é o nuclear, biológico e químico, balístico leve, combate de alta intensidade e combate pesado. Desses 150 componentes, 73 deles são básicos para todo mundo e outros auxiliares são para essas especializações, essas especialidades. E esse kit faz com que um soldado totalmente equipado, considerando aí arma, munição, material balístico, uniforme, todo o sistema de comunicação, todo o sistema de equipamento óptico, que é bastante importante, água e comida, o soldado está carregando 25 quilos. Então, o desenvolvimento do projeto é para que ele tenha toda essa habilidade de se tornar um soldado de infantaria superior, porém tendo uma limitação de carga. Isso é bastante importante. Quando o Gobo escuta 25 quilos, ele já olha e fala assim, amadores. É uma marcha leve ou é pesada, né? Pra ele é leve. Então, entre 99 e 2001, os equipamentos são testados e outras 2 empresas elas são convocadas a participar desse projeto, que é a GIAT e a SAGEM. A SAGEM é a mais importante delas, porque, adiantando aí um pouco, as outras 2 empresas acabam saindo e a SAGEM assume o projeto sozinha. Tá? Entre 99 e 2001, outras 2 empresas são convocadas a participar do projeto, que é a GIAT e a SAGEM. E avançando nas pesquisas de desenvolvimento, em 2003, a GIAT e a Thales, ela que iniciou o projeto, elas se retiram dos trabalhos e a SAGEM segue conduzindo esse processo até o lançamento da V1, que é a versão 1 do projeto FELAM, com custo unitário aí aproximado de 26 mil euros. Segundo o cronograma original, em 2008 se iniciaria a entrega dos equipamentos, em 2009 todo o sistema estaria funcional de comunicação e ótica, e em 2010 todo o sistema estaria operacional. Mas não ocorreu bem assim. Em 2006 e 2007, mais ou menos 350 unidades elas foram entregues para pequenos grupos de infantaria para fazerem testes reais, né? Reais se houvesse um engajamento, mas o material está distribuído em campo de combate, em campo hostil. A gente sabe que o Gobo demorou para ver os uniformes novos. Exato. E ele tá, o interessante assim é que ele tá na fase, no momento em que o negócio começa a chegar. E as coisas, aí o material 2012, vai para a infantaria. Em 2009, 250 unidades elas vão para teste em Djibouti e também na Guiana, porque eles precisavam testar todo o sistema no ambiente de deserto e de selva, não só pela resistência, né, ou de sol em excesso ou de umidade, mas a comunicação em campo aberto, rochoso, em campo de floresta. Então nesse momento aí eles passam a fazer esses 2 testes, provavelmente afinando aí questões que faltavam ser melhoradas. Não cometer os mesmos erros da Xoxá na Primeira Guerra Mundial. Testaram só em campo aberto, sem chuva, sem lama, sem nada. Aí colocaram para uso na Primeira Guerra, a arma era um lixo. Entrava lama, poeira, a arma não funcionava. Não cometeu o mesmo erro. E por fim, em 2010, mais de 1000 sistemas eles são entregues a 4 regimentos e a partir daí o processo se estende. Tá? Acertando erros aqui e ali, em 2015 surge a versão 2 do FELAM, ou seja, modernizou todo o sistema, parte, né, ótica, armas, munições e tudo, e a parte de uniformes, criando aí um novo sistema que ele seguiu com uma denominação de F e que no meio do caminho muda para T, criando aí uniformes variados com gramaturas diferentes, ele passa a não ser mais um. E o Gabriel ele fez uma pesquisa bem legal, tanto visual quanto bibliográfica, e ele vai tocar daqui para frente mostrando diversos detalhes dessas fardas. Bibliográfica mais ou menos, porque eu achei o nome das fardas, eu não achei o que é cada farda. É estranho, né, seguir estudando assim. Mas enfim, seguindo a lógica dos uniformes, eles passam pelo F2 e eles criam o F3 ou T3, que é essa jaqueta. E ela é muito parecida com o smock britânico, ou mesmo as jaquetas da Artis, que tem esse esquema de bolsos, 4 bolsos frontais.
tem o zíper aqui. Esse zíper não é apenas coisa da F2, mas como ele é coisa das jaquetas britânicas. Ela vem aqui com o capuz, ele é colocado por zíper e... Saque rápido. Ele tem bolso no braço, pelo menos no braço esquerdo, no direito, né? No direito. Mas a coisa mais interessante que eles introduzem nesse novo modelo de uniforme T3, que vem com o Felan, que são pelo menos dois tipos de tecido para dois tipos de cenário. Aqui a gente tem a calça aqui, que é o shoulder, e a jaqueta ela é Hiver. Então a gente tem uma calça de verão para calor e a jaqueta de inverno. E qual que é a diferença? As duas são hipstop, só que a de verão ela é bem fina, extremamente fina, ela é quase uma renda, você enxerga pro outro lado. Agora a jaqueta você já não consegue, tem essa questão de diferença de grossura, isso é bem interessante. É um negócio que vai se estender até o T4, que é o que eles usam hoje. Eles ainda usam esse daqui, até porque é sobra, a logística é um inferno. Uma coisa que eles introduzem no T3 também são inserts de joelheira. Esses são esses bolsos aqui. Cotoveleiras e joelheiras. De EVA, que você coloca dentro do joelho e do cotovelo. Aqui são esses bolsinhos aqui. E bem interessante é que o tecido desse reforço de joelho e do cotovelo é diferente em relação à peça inteira. É praticamente uma cordura. Esse daqui é praticamente uma cordura. Sem enxergar ele por Mas dentro... ele sente atrito mesmo. Você pode ver que ele é branco por dentro. Ele é diferentaço. E isso é uma coisa que permanece por um tempo. Tem uma hora que eles retiram. Tem até comentário dos nossos amigos legionários sobre essas peças assim extras. Tipo, ajuste de cintura, o ilhós aqui. Isso é bem interessante. As calças são extremamente over-engineered. Tem muita coisa em cima delas. E um exemplo disso é esse ilhós. Esse ilhós na calça é para passar o... Suspensório. Não é o suspensório. O suspensório seria... o cinto, é verdade, é por dentro. É por dentro. Essa aqui não tem o sistema de suspensório. O que passa aí? Isso aqui é o coldre. Passa o coldre, ao invés de passar no cinto, eles passam só no que é o strap que vai no cinto, eles passam aqui no ilhós. Eu prendo a chave na minha. Dá pra fazer. E, enfim. Esse uniforme, ele fica por um tempo. Ele surge em 2004, uma coisa muito interessante. Esse uniforme surge bem mesmo na mesma época do ACU americano, do CP. E ele permanece um tempo, mas ele sofre modificações. Por exemplo, esse tecido aqui, shoulder, eu mesmo usei e que essa calça é minha, by the way, e o atrito de perna andando na rua, ele desgasta aqui essa parte pelo menos sofre bastante. Você consegue observar como que o exército, como que os designers do uniforme vão lidar com isso aqui e vai ser uma modificação que vai permanecer. Agora, a jaqueta, ela se mantém até o T4S2, ela se mantém com poucas modificações. Só para fazer uma referência, a gente falou aí de fabricantes, essas coisas, vamos falar sobre datas também e posicionamento de etiqueta, tá? Então essa peça inicial que a gente mostrou, ela tem etiqueta na costura lateral do lado esquerdo interno, tá? Essa aqui era de 2004. A calça também é de 2004. E aqui, Sagen é a referência de produção da peça, tá? O fabricante. Essa calça aqui, ela é Sagen também. Vamos colocar ela de volta aí. Ou então... Põe pra cá, depois a gente... Aqui a gente tem uma outra versão. Essa aqui é uma jaqueta já de 2009. 2009 vai ser a época que vai entrar o T4S2, mais ou menos. 2008 e 2009. Eu tô seguindo pelas datas aqui das peças. Essa jaqueta ela já é um outro modelo de River. Ele já é um brim, ele não é um hipstop, já mais grosso. Mas ele mantém, assim, a maioria, todos os features da jaqueta de River de hipstop estão presentes nela. Inclusive o capuz, que essa não tem, mas você pode colocar.
E uma coisa bem interessante das gandolas de River é que ela tem esse bolso aqui atrás. Ela é bem interessante, parece um butt pack na peça. A alteração básica dela é tecido, composição, tecido e visual aqui é a alteração da etiqueta, tá? Observa-se muito modificação de tecido. Nessa versão aqui a etiqueta sai lá de baixo, vem para a parte daqui das costas. Exato. Essa daqui está datada de 2009, só que acho que ela não está com o fabricante. Mas está aqui, veste Paul Boyer. Paul Boyer provavelmente é uma empresa, uma terceirizada que faz a fabricação, provavelmente a parte fabril, porque a Sagen ela é responsável pelo projeto todo, né? Então a Paul Boyer é bastante conhecida, fabricou vários dos modelos F1 e F2 antigos, tá? Então essa daqui de 2009, etiqueta em cima aqui. Agora, essa jaqueta ela saiu como, né, o uniforme padrão, mas eu não sei se ela saiu totalmente de uso. Talvez eles tenham colocado apenas como uso como para frio. Essa daqui eu não vi muitas. Essa daqui a gente viu muitas, né? Sim. A mais leve, hipstop. Muitas. Essa já não apareceu tanto, em geral, quando veio usado. Até porque o que eu mais vi foi T4S2 também. E agora, passando para a primeira que aparece aqui na época, Xodó, já que tá um dos uniformes mais lindos modernos da era moderna que eu conheço. Esse é o T4S2. Eu não tenho certeza o porquê que a jaqueta do T3, o T3 foi largado para o lado. A minha especulação é que acharam um uniforme pesado. É o que eu acredito. Mas, como a gente pode observar no T4S2, esse é o T4S2, ele vem posteriormente ao T3, já uma evolução, pode se chamar assim. E uma coisa muito interessante você ver de cara, ele parece uma evolução do F2 ou do F1, porque ele tem aqui já zíper no peito, mesmo que modificado, ele tem esse design aqui de bolso, que ele é muito, muito inspirado no próprio F2, porque você tem aqui esse bolso quadrado com os botões bem na extremidade. E eu tenho uma reclamação bem pesada sobre esse bolso, que você consegue acessar ele facilmente com a mão, você nem precisa abrir. Aí fica aquele medo das coisas caírem no meio da trilha, né? Mas em comparação ao F2, outra coisa também, ele tem aqui essa versão de River, igual a jaqueta, ele é um tecido mais grosso e ele tem aqui os botões para você colocar o capuz. E assim como a jaqueta River, ele tem os bolsos aqui atrás. Bread bag, exatamente. Ele também tem ele mantém, né, o insert de EVA, só que ele já vem com uma adição. Ele tem esse elástico aqui que é para segurar a cotoveleira no lugar. Essas são coisas que são mantidas. Ele já tem aqui um bolso no braço. Ele é fechado tanto por velcro quanto por botão. E uma coisa bem interessante é que ele tem um sistema de saque rápido. Ó, ele tem um elástico aqui que você pode pegar e retirar o que você tem no bolso com extrema facilidade. Para que serve isso? Eu tenho muita certeza que é o torniquete que você quer. Você não quer ficar procurando dentro do seu bolso. O Maurício falou que é isso mesmo. Torniquete, kit de gases, você puxa, ele já cai em você. Exatamente. Tanto é que você vê imagens de qualquer militar que tem torniquete, você vê que eles deixam a língua para fora do bolso. Eu acho bem legal esse detalhe do bolso vertical, que os modelos F1 e F2 eram centralizados, né? Você acessava para cá, eles são deslocados para a lateral e você acessa para cá. Acessa com essas peças, apesar de parecerem casacos, parcas, muitas vezes o colete é usado por cima delas. Então, às vezes isso aqui pode ser considerado a gandola. Então, com o colete por cima, muito fácil de se abrir e fechar um zíper para não perder, não ter só um acesso aberto, e o acesso nessa posição mesmo, né? Bem legal. Agora, outra coisa que foi adicionada nessa gandola, além de ter uma fêmea aqui adicionada, a jaqueta tem também, tem uma coisa bem interessante que são esses quadrados aqui no bolso quadradão, um bolso maior. Essa questão vai também ter na calça River, desse corte aqui. E por muito tempo eu fiquei me perguntando, mas o que é isso aqui? Quando eu pesquisei, eu descobri que isso daqui é
um painel de velcro para se colocar um refletor IR. Então você tem tanto aqui no braço, quanto aqui na frente, quanto no bolso cargo da calça. E do outro lado também. Do Pode outro lado brilhar, também. ser mais brilhante na face da Terra. Refletir Isso é por bem todos legal. os lados. A gente tem a versão de deserto dela? Tem Presentes? aqui, só que ela é a versão Shoji. Tá. Não tem Você acha que isso aqui você não comentou. Esse daqui é River, né? Sim, Ele esse é é Rivera. Ele é um satin River, que é o nome do Ele é tecido. um brim, igual a última jaqueta que a gente falou. O fabricante é Léo Minor, é pesado. bastante tradicional a partir do Felan. Não produzia antes nas linhas F2, ele é uma empresa produtora nova, né, do uniforme, e esse daqui ele está datado de 2010. E com isso vem aquela minha dúvida sobre se essa jaqueta aqui, o T3, ele permaneceu como jaqueta de inverno. Porque essa jaqueta aqui, ela é muito pesada. Ela tem bolso interno também, né? Que interessante. A gente sabe que os T3 eles foram dispensados novos a centenas, vamos dizer, pelo menos, né? A gente teve acesso a alguns lotes. Então a gente sabe que esses aqui, ó, por exemplo, novos, eu acho que assim, eles produziram em alta escala, não consumiram tudo, trocou um monte de material dispensado para inserção do novo material, da nova linha. Né? E a dúvida maior é que você tem esse de River, ele é super pesado e ele é um tecido bem grosso. Dá até para pensar, você tem a adição de um capuz aqui, a gente não tem um capuz, infelizmente, mas você pode usar isso aqui como jaqueta de inverno tranquilamente. E é por isso que fica a minha dúvida, né? Sobre se essa jaqueta continua, até porque eu vejo fotos do pessoal moderno usando essa jaqueta até. Pouco pessoal, mas você enxerga. A versão de deserto aqui, ela já é o Shoji, que é para eu ia falar tropical. Vai lá depois ou não? Ia falar depois. Então põe pra lá. Tem os outros aqui. Porque esses uniformes têm a versão de deserto. A calça, algum detalhe? A calça, muitos. O interessante é que essas peças elas não vêm com etiqueta, elas vêm com manual de instrução. A da calça, ó, já você vê que ele abre aqui. O do casaco que tá sem é um livrinho mesmo. Então eles têm tratamento anti-mosquito, tem tratamento antibacteriano para não proliferação de bicho do sebo, né? Esses bicho do sebo, Mas então, a calça, ela já é uma evolução da outra Shoji. Essa aqui é a Riviera, é o tecido igual da T4S2 que eu apresentei para vocês. Já é o tecido mais grosso. A gente vai ter ainda, se não me engano, o Riviera Hipstop. E ele mantém, né, o design da outra calça, só que ele já tem os enhancements, né? O bolso, como ele é gigante, ele recebe essa fita aqui para manter no lugar. Os inserts para os joelhos se mantém, mas ele agora já tem um elástico igual à jaqueta. E uma coisa bem interessante, como eu falei que desgastava a parte do calcanhar, eles colocam um reforço aqui no calcanhar. E mesmo que esse tecido não sofra com a fraqueza do tecido Shoji, de hipstop, que é aquela rendinha, eles colocaram mesmo assim no River. Ele acompanha a qualidade, o material do tecido da joelheira e da cotoveleira, né? Que é tipo uma cordura, um negócio mais resistente. Ele também tem aqui um zíper na perna, que eu acredito que é para você conseguir retirar sem tirar a bota. Provavelmente para acessar o seu mijão. Um detalhe interessante que o Gabriel passou aqui é que dentro dos bolsos que são expansivos, ele tem outros 3 bolsos menores. E o legal é que esses bolsos eles são elasticados. Então se você colocar alguma coisa aqui, ele não vai ficar solto dentro do cargo aqui, tá? O bolso elasticado ele vai ficar preso. Mas isso daí é uma virtude que para os nossos olhos é um negócio muito legal, mas segundo relatos, a primeira coisa que os caras faziam quando recebiam esse material era cortar todos esses acessórios. O Gobo disse que isso aqui deletava o strap do bolso. Isso daqui, se você tá com o bolso cheio, se você for correr, é para não balançar. Você dá um strap. Eu acho que assim, é daí que eu tiro aquela parte daquele texto que eu li, que o cara tá pronto pro combate corpo a corpo. Se você tá com um negócio tudo solto no teu uniforme, você tem que partir para cima de alguém, se você tiver com ele todo justinho, que isso aqui no lugar certo aqui,
Você não sente. Exato, você vai estar alinhado para um combate. É. Então acho que é nesse aspecto que eles abordam aquela questão de uma melhor preparação para o combate corpo a Não, corpo. faz toda a diferença não ter os negócios balançando. Eu gosto muito desse ajuste aqui de cintura. Sim. Tá? Ele já começa a sair daqui de dentro. A outra calça, ele era um elástico que ficava costurado aqui. Além já de ele uma ser peça só aqui. elástico, que é mais confortável, ele é largo. Então não é igual uma cordinha que às vezes a gente puxa de alguns modelos, né? É muito confortável mesmo. E aqui vocês veem os ilhoses do suspensório, que não tinha na outra, mas tem nesse. Na calça do Vini também tem esses ilhoses. E permanece aqui o do podre, né? Segundo o Gobo, tudo isso eles cortavam. É. Cortavam tudo, inclusive o ajuste de... O suspensório que já vinha desmontado, então nem saía do plástico, né? Né? Que é uma tira de elástico que você... Segundo o Gobo, só os russos usavam. Agora, tradição. Uma coisa que eu percebi usando a minha calça, quando você tá com equipamento por cima, o ajuste de cintura começa a incomodar. É como uma pedrinha ali na sua cintura. Você tá com o colete por cima. Melhor forma de uso. Na verdade, a melhor forma de uso é cortar. Segundo quem usa de verdade. Segundo quem usa de verdade. Mas aqui vocês viram a calça. Como vocês puderam ver, nos dois modelos, eles têm esse bolso aqui, que ele é grandão com os botões afastados. E ambos têm o problema de você conseguir meter a mão e... Mas isso às vezes é uma praticidade. Às vezes porque assim, para uma coisa pular daí é mais difícil. Mas pra você jogar alguma coisa dentro sem ter que abrir o bolso, é um... Eu acho que eles não pensaram nisso. Eu acho que eles pensaram no diálogo com o F2. Tá, entendi. A herança. Podia ter mais um botão? Jaqueta. Mas tem mais um botão. Mas eu não sei onde ele fecha. Esse é um botão reserva, só pode. Ou então você... não tem como. Você vai fechar na tampa? Fechar aqui, na tampa. Mas enfim, eu acho que eles mantiveram o corte assim do bolso para manter o diálogo com o F2, assim como na jaqueta. Que é um negócio que vai perdurar até hoje. O que mais, professor? Então, esse é o modelo River. A gente tem aqui um outro modelo. Esse aqui. Shod. Esse é Shod. Esse é o hipstop e a gente já pode perceber que eles já mudaram o corte. Corte não, o tecido. Em relação à calça, que era aquela redinha. Esse aqui é um hipstop já com a malha mais apertada, vamos dizer assim. Tighten up. E você já não enxerga pelo outro lado. E essa é uma mudança que vem ao decorrer da fragilidade do outro tecido, né? Do atrito, ele se decompor com mais facilidade. E vocês veem que ele já tem um sistema para ser até mais leve do que a jaqueta. Porque ele não tem os elásticos aqui dentro, a outra jaqueta tem, igual no bolso do cargo da calça. Ele ainda tem o elástico de saque rápido do bolso de braço, mas ele não tem o bolsão de pão aqui atrás. Que é uma herança antiga aquilo. Aquilo é oriundo de uniformes da Segunda Guerra, aquele bolsão. Então acho que realmente é uma prática menos frequente atualmente, né? Então, na modernização. Essa gandola é de 2012. 2012. Os caras já tinham prática de cortar lá, 2010, quando entrou. E veja só, não tem insert para cotovelo e não tem elástico. Já deletaram, já viram que nego não gostava, já viram que era gasto à toa, já deletaram para fora do uniforme. Bom, é bem simples. A única adição que não tem no River que vai ter nesse uniforme é esses epaulets. Que a herança do F2 é manter o diálogo. Eu não vejo por que ter um epaulet, até porque eles não colocam um rank aqui. Gabriel mencionou a de 2012 e a empresa que produziu é a FEXA, de Madrid. FEXA, empresa espanhola. E agora, como vocês já viram a gandola, não tem nada demais, já notifiquei as mudanças. A gente tem aqui uma calça, essa gandola é usada, essa calça é nova, vocês podem enxergar a cor delas. Essa calça aqui, ela é fabricada pela Leo Minor, ela é de 2011 e ela carrega todos os features da gandola.
Ela já não tem insert para joelheira, não tem elástico. O reforço já é um tecido normal. Já é o mesmo tecido da gandola. Não tem zíper. Não tem zíper, mas mantém o reforço. Num tecido não tão forte que nem a cordura também. Exatamente. Aqui você tem a cintura simplificada, você não tem o ilhós pro coldre, não tem ilhós para suspensório. E é isso. Simplificaram totalmente a calça. Ele acaba seguindo a tendência da utilização. Sim. Os caras cortavam tudo. Então vamos tirar tudo. Sim. O bolso ele sai sem nada por dentro também, tá vendo? Sim. Bem mais simplificado. Deve ter saído a metade do preço. Deve. Só de detalhe, peça aqui, tempo de mão de obra. Só que aí, né? Por observação, por diálogo com quem teve contato com esse material em primeira mão, a gente tem as nossas conclusões. Só que aí vem uma coisa desse tipo aqui. Vocês veem, ele tem o refletor IR, completamente igual ao River, e ele é Hipstop River 3, o Hipstop volta como River. E ele mantém todos os detalhes do outro River, que é o insert de joelheira, o elástico, a calça, a mesma coisa, bolso atrás. Essa gandola é extremamente pesada, mesmo sendo de hipstop. E é aquilo, os caras eles cortavam, deletavam, a jaqueta de verão vem sem, a gandola vem com. O que significa, provavelmente, esse insert aqui é só útil no inverno, né? É que também eles enfrentam o inverno e o verão europeu e o inverno e o verão da Guiana. Da Guiana. Então há que se fazer uma distinção. Um uniforme de inverno na Guiana talvez seja semelhante ao de verão na Europa, né? Então, acho que provavelmente por isso acaba havendo tanta versão assim. Mas então entra aquela dúvida, né? Tendo contato com os legionários, eles falam que esses detalhes dos uniformes, essa é a sua calça. Esses detalhes dos uniformes eram deletados da existência. E a gente enxerga que isso foi... que eles ouviram isso, né? Os uniformes de verão não têm esses sistemas, né? De insert, de segurar o bolso. Só que o de inverno, ele prossigue com, né? Quando você enxerga essas modificações, você espera que elas sejam mantidas para todas as versões, né? Porque elas não dialogam apenas com o clima. Elas são pro cara tanto no verão quanto no inverno. Só que aqui a gente enxerga uma gandola de verão sem os detalhes. Elas são do mesmo ano. Essa daqui é Paul Boyer, fabricação Paul Boyer. Essa aqui é a Fexa espanhola. Fexa espanhola. E aqui a última CCE que a gente tem, ela é uma Temperé, ela não é nem Shod, nem River, nem verão, nem inverno, ela é temperado. Nem Eté, que tem também a versão Eté. E é aquilo, o tecido ele não é nem tão grosso, nem tão fino. E essa gandola, ela mantém o corte do Shod, já é mais simplificada. E ela é de 2016. Ela é a mais atual que a gente tem. Bem, não tem muito o que falar sobre ela, apenas que mantiveram, né, o que disseram sobre elas, e o corte é exatamente igual a Shod. Não tem nada de diferente. Mantém isso provavelmente se demonstrou alguma coisa bastante útil, que a partir do primeiro modelo que constou, não perdeu mais saque rápido de kits de primeiros socorros. Né? A vida do cara vale. Não tem pausa. Essa daqui, como ele falou, 2016, produzido pela Kazanlak. Aí já deve ter começado a variar bastante, né, a produção pelo volume de demanda, né? Mas então, galera, vocês enxergam a evolução do uniforme com contato com o pessoal em campo. Vocês enxergam que o pessoal que desenha o uniforme, eles colocam um feature demais que o pessoal não gosta, o pessoal que usa não vai usar, eles acabam tendo que modificar a peça para se adequar ao cenário deles. E depois isso entra em contato com um novo modelo. O T4S2 é símbolo disso. E
muito interessante enxergar isso acontecendo em uniformes de outros países. Vocês enxergam como as Forças Especiais Americanas moldaram o ACU americano. O governo viu como as Forças Especiais usavam os uniformes dados pelo governo e fizeram um moldado em cima. Isso provavelmente, acho que as primeiras versões os caras devem ter se baseado em opinião de civis, civilian operators, que gosta daqueles, o gancho, e aqui Não, o passante. é o que eles acham que iam ser útil, né? Pensar demais. Exato, pendura, tem o negócio, tem o ajuste, tem não sei o quê, só que exatamente, bom, se considerar que o soldado ali, ele só daqueles equipamentos são 25 quilos, mais tranqueira que o cara deve levar dele lá, comida, máquina fotográfica, chocolate, mais uns 5 quilos, para ter mais 2 quilos de coisa, só de acessório no uniforme, e adicionando capa, que vai evitar sair sua temperatura no ambiente quente, os caras vão acabar transformando num uniforme mais leve e mais agradável para alta temperatura, removendo tudo mesmo. Exatamente. Então, realmente, não adianta... eles vêm com a ideia inicial de um negócio super mega, que vai impressionar, impressiona, porque a gente vê, impressiona o concorrente lá, que é amiguinho da OTAN, impressiona o outro que se sente ameaçado, mas para o soldado mesmo... É coisa demais. O simples, sem dúvida, é o melhor, né? Então, ele ter material confiável, acho que é o melhor aspecto, né? Sim. Tipo, é simples, mas não vai rasgar, não vai deixar o cara ter queimadura de sol, tem proteção de mosquito, várias coisas importantes que às vezes não aparecem, só que para alguns o que aparece parece que é mais interessante, né? Vende mais. Para finalizar aqui a parte do T4S2, porque tem mais coisa para falar aqui ainda, a gente tem o da G. Essa é a versão show, você vê aqui Epaulet, o reforço sem insert, sem elástico. A gente já viu uma versão Rivet desse de deserto, que é o que tem os elásticos. Aí eu já não sei, porque o cara não tirou foto da etiqueta, eu já não sei se era Rivet mesmo e era verão e tinha os elásticos, né? Eu vi uma calça, tentei comprar, que era no meu tamanho, com os elásticos tudo, mas eu acabei perdendo, não tive oportunidade nem de vê-la pessoalmente. A calça, mesmo estilo, sem detalhes. Eles, assim, de sempre utilizam tecido HBT como base. A maioria aí acabou substituindo ou o Brim ou o HBT pelo Hipstop. E mesmo às vezes uniformes mais grossos são produzidos em hipstop. O francês não, até os mais modernos, desde o mais antigo lá, eles são produzidos em HBT com as versões em brim ou hipstop. Mas você vê que o que aparece mais mesmo é o HBT, que chamam de herringbone. HBT é herringbone twill, que é o tecido espinha de peixe. Esse uniforme é uma beleza. Ele é legal mesmo. Umas fotos muito loucas são os super especial francês misturando com multicam. Multicam combina com tudo, menos multicam. Eu acho que a gente já fez até um ensaio fotográfico com uma modelo pro V-Unit for Girls, a página do Instagram. Se achar, a gente insere. Esse uniforme é demais. Né? Mas enfim, o T4S2 está em uso até hoje, só que ao mesmo tempo que eles usam esse T4S2, eles têm as suas combat shirts. Mesmo estilo do exército americano, tem uns caras que preferem a gandola seu, tem outros que vão com a combat shirt. A combat shirt francesa, ela tem um desenho bem tradicional, bem baseado mesmo na original da Cry Precision, que foi a primeira que apareceu, né, para uso, que surgiu, né, de modificação em campo do Força Especial, sempre assim, né. E ela tem o zíper aqui no pescoço, já anos-luz da Massif americana, que foi ter isso anos depois. Ela tem um acolchoamento aqui Reforço, né? no ombro. Essa aqui, ela é uma Shode, né? Ela é o tecido hipstop, mais leve. Ela tem insert de cotovelo, já é um insert mais simples, bem parecido com o ACU, que é só uma abertura, não tem diferença de tecido aqui. Chemise. Não fala. GPB. GPB. Produzida pela Léo Minor,
2011. O tecido aqui, onde fica o Bonito, colete, Gostoso, é melhor. É bem melhor que o confortável. americano, velho. Essa aqui é minha, né? Eu acho que essa é a sua. É muito bom. É. Tanto a parte do peito quanto o tecido no braço. Fantástico. E essa aqui é uma outra versão. Essa aqui, ela parece a T4S2, mas ela veio antes. Ela é de 2011. Essa aqui, ela veio depois, pelo menos na data. A gente não sabe se ainda usam isso aqui, se ainda produzem. Eu acho que as duas estão em uso até agora. A diferença maior entre as duas, essa aqui, ela tem um tecido, parece até, como que pode falar, dry fit. Dry fit. O tecido reforçado, que é o camuflado, parece um dry fit. E ela tem vários bolsos. Além desse tecido mais ventilado embaixo do braço. Ela tem 4 bolsos em relação à outra. Par de bolso no antebraço. E você vê que nessa versão ele já simplifica o esquema de bolso. Não tem mais botão e aba, né? Exato. Ele é zíper. Ele é mais simples. A abertura é um pouco menor, né? Dá Sim, pra reparar aqui. E pra você ver que é uma bagunça estudar esses uniformes, porque você depende das datas, mas mesmo assim ainda os caras produzem alguns uniformes, você acha que veio antes ou depois. E aí que tá o problema, né? Como vocês viram na coleção do Magnum, o Magnum tinha lá a sua coleção de Vietnã, 6 versões de gandolas, são 6 versões oficiais de gandolas, né? 6. 6 tem a Mosquito. Tá? Fora as erradas, né? Fora as erradas, não. São 6 né? oficiais que ele tem. Ele não tem a primeira padrão. Só não tem a primeira. Tá faltando ela. 6 versões que existem oficialmente. Só que o Magnum lá tem uma mosca branca, que é uma de quarto. Ela é do quinto, mas ela tem o tecido do terceiro. É o que tem pra hoje, né? Pra você ver, a bagunça também existe, esse tipo de bagunça em uniformes como o Woodland também. Você tem 3 versões diferentes do Woodland, eu posso dizer até 4, porque você tem lá o BDU 100% algodão, BDU Hipstop 50-50, você tem um BDU de brim, que tem o corte do Hipstop, e você enxerga na calça esses tipos de erros, que é o seguinte: você pega algumas calças do Hipstop 50-50, que elas têm uns detalhes, umas finalizações feitas em brim, na cintura. Você vê aqui o ilhós do cinto é feito em brim, o resto é Hipstop. Você vê o lado de dentro aqui da cintura é feita de brim, o resto é Hipstop. O RDL tinha a bolsa do Highland bolso, e do Lowland, velho. É mó sinistro. A gente já pegou peça de deserto com bolso Woodland já. Puta, vendi uma do Marines com o bolso deserto. Tipo, né? Exato. Era retalho, né? Aquela calça reciclar também isso aí. Bom. São erros, eu chamo o tosco legal, porque é um pedaço da história ali. Um dinheiro que você gastou, você não vai gastar esse dinheiro. Você não vai jogar fora pedaço de fardo. Essa daqui é de 2016. Uma outra peça que a gente não tem seria a Combat Shirt de deserto, infelizmente. Mas o corte, né? É o mesmo. É a mesma coisa. É o mesmo. E tem 2 peças que a gente passou aqui, que não mostrou, vamos aproveitar que elas estão aqui, que são as camisas de serviço. As camisas de serviço. Também. Olha o tecido. HBT, espinha de peixe. Bem confortável. Essas, quando ficam desbotadas, ficam com uma aparência bem legal também. Tecido bem leve aqui, ó. 2004 e... 2017. 2017. Casa no Lac. Distantes, Você vê como esse é um uniforme que está em uso até hoje. Ele é utilizado em base. O pessoal usa para lavar o chão lá, cozinhar. Um shortinho. Um shortinho de mocassim. Igual... Então, a gente conseguiu reunir esse grande volume de material. A gente mencionou aí algumas que são intercaladas que a gente não tem. Mas aí, como o Gabriel falou, é tanta variação que pode ter variante que a gente nunca nem conhece e que não esteja aqui. Pior que isso e não pode falar. É estudar o russo. Mas se um dia a gente aparecer com alguma coisa, a gente faz um Infostorm especial sobre a peça diferente. Agora, né? Eu acho esse uniforme aqui um dos mais bonitos da atualidade, justamente porque ele tem uma identidade muito forte nele. Ele retém um corte que só ele tem, bolso com zíper, bolso aqui
na virilha. É um Quantos distanciamento. uniformes hoje tem bolso na virilha? Todo mundo usa alguma coisa que copiaram do ACU. Cara, bolso no braço com botão e velcro. Eles têm uma identidade tão forte no uniforme deles e que, para nossa alegria, eles vão perder isso daí para fazer o quê? Multicam. Bom, até então eu acho que eles vão manter o corte, mas poxa, perder o camuflado pro mundo globalista é foda, né? Todo mundo na França reclama. Perderam um rifle, perderam um rifle, vai virar HK-416 e agora vão perder o camuflado. Pô, mas você falou aí que, poxa, é difícil encontrar uma peça com os dois bolsos embaixo. Mas as pessoas vão falar, pô, qualquer casaco, qualquer parca tem. Isso é uma gandola, Exato. não é uma parca. Não. Então hoje o que o Gabriel quis referir é que as gandolas de combate hoje, a maior parte são usadas para dentro e perdem o bolso de baixo. Ok? Gente, por isso é hoje. Agradeço o Gabriel pela pesquisa, o trabalho que agradeço o Gabriel pelo trabalho de pesquisa que ele fez, que ficou bastante rico, o tempo que ele passou pegando as peças lá, retirando, e a todos vocês que acompanharam, espero que se tenham gostado aí, deixa aí um like pra gente. E ó, diferente da coleção do Magnum, tá tudo à venda aqui, ó, menos as verdade. peças que é minha e do Vini, Aqui e do Tonko. Na descrição do vídeo vai ter um link para o departamento de material francês dentro do nosso site, ok? A gente está numa campanha aí para levantar a nossa audiência dentro do YouTube. A gente está beirando 4.000 seguidores, um pouco distante ainda, tá com... Acabou de passar 3.900. Então a gente conta com a ajuda de vocês, não só deixando o like, fazendo um comentário, que pra gente é bastante... A interação é muito boa, assim como o governo ouve ali o retorno do soldado, a gente ouve o retorno de vocês também para direcionar o nosso trabalho ou até corrigir eventual perda de informação ou erro que a gente tenha cometido. E a gente conta com vocês também na divulgação do canal, dos nossos vídeos, se possível compartilhando, para fazer com que a gente chegue aos 4.000 e daí para frente vamos ver se decola de verdade. Ok? Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. E até a próxima.